Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de dezembro de 2020, são 21 horas e 52 minutos. Lição número 1. A igreja é um projeto de Deus da classe de juvenis. Igreja, o corpo de Cristo. O que é igreja? Fique aqui comigo que você saberá, em definitivo, o que de fato é igreja. Eu também te darei aqui as respostas da hora da revisão para que você venha corrigir aí o seu questionário, né? Você ter certeza de que de fato você respondeu corretamente ou não, né? A igreja é um projeto de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Introdução. A igreja é um projeto de Deus. Através das Escrituras, temos o privilégio de conhecer o plano e a vontade de Deus para a humanidade. A igreja foi estabelecida e fundamentada em Cristo, a rocha eterna. Somente essa rocha pode resistir às portas do inferno. Mateus capítulo 16, versículo 18. Em primeiro lugar, precisamos compreender o seguinte. Mateus 16, 18, muitas pessoas, principalmente a questão católica, o povo católico acredita que a igreja foi fundamentada em Pedro, porque Jesus disse: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante nós notarmos que quando Cristo disse: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não estava falando sobre Pedro, ele estava falando sobre esta pedra. Qual é a pedra em que Cristo estava falando? Cristo estava falando de si. Cristo estava falando dele mesmo. Ou seja, sobre esta afirmação que você disse, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. A verdade é que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o próprio Pedro, olha o que ele fala sobre Cristo. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ora, se Cristo é a pedra, então é ele que sustenta, é ele que está fundamentada, a igreja está fundamentada nele, ou seja, em Cristo e não em Pedro. Uma outra coisa que nós precisamos compreender também é que a igreja tem duas partes. A igreja é uma organização e um organismo. E qual é a diferença? A organização, a igreja organização, é aquela questão da denominação, as formas com que ela é redigida, né? A forma interna com que ela fala, ou seja, não uma questão bíblica, mas uma questão de dogmas, vamos assim dizer, de tradições, vamos assim dizer. Isto é uma igreja em questão de organização, ou seja, é uma igreja que faz assistência social, por exemplo. Então ela faz uma parte da assistência social, então ela é uma organização que ajuda na assistência social. E o que é a igreja organismo? É um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo no que diz respeito às pessoas salvas em Cristo. É o sistema com que as pessoas creem em Cristo para a salvação. Então vemos que aqui há uma diferença entre organização e organismo. Até porque há muitos que dizem, né, há muitas igrejas que falam que são igrejas, mas que na verdade não são salvas. Podem até praticar boas obras, mas na verdade não são salvas porque elas não fazem parte do organismo vivo que é Cristo. Até porque alguém pode estar em comunhão com a igreja e não estar em comunhão com Cristo. Ou seja, tem comunhão com o sistema da igreja, com a forma com que a igreja é redigida, né? Está em comunhão até com os amigos, os irmãos e tudo mais, mas não está em comunhão com Cristo. O que é isso? Está praticando a iniquidade, como diz Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mesmo as pessoas que estão na igreja, nem todos serão salvos. Então vejam que uma coisa é ter comunhão com a igreja, uma outra coisa é ter comunhão com Cristo. Nós precisamos ter ambos, comunhão com a igreja e comunhão com Cristo. O que é a igreja? A igreja não é uma instituição qualquer, um prédio ou objeto impessoal, e sim uma assembleia formada de cristãos que integram o corpo de Cristo. Então vemos que a igreja não é somente aquela instituição, como eu acabei de dizer. Ela não é só aquilo. Eu falei também que há igreja que só se baseia nisso, que se só baseia no templo, e por isso não serão salvas. Ou seja, se baseiam apenas em sistemas, e não é um organismo vivo.
Nós vemos que aqui a questão do o povo chamado para fora. A palavra grega traduzida como igreja é eclesia e não é eclésia, é eclesia. Eclesia que significa assembleia ou grupo chamado para fora. No grego secular, o termo eclesia designava uma assembleia pública, isto é, um grupo de pessoas que, possuindo um interesse em comum, se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Esse significado também foi mantido no Novo Testamento. Permita-me esclarecer algo. Aqui eu falei que o termo eclesia significa assembleia ou grupo chamado para fora. Não, eclesia não significa chamado para fora. Eclesia quer dizer assembleia ou reunião do grego. Agora, a igreja é chamada para fora? Sim, a igreja de Cristo é chamada para fora, como diz Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas nós precisamos diferenciar. A igreja de Cristo é chamada para fora, mas eclesia, da onde se vem a origem da palavra igreja, não quer dizer tirado para fora, ou chamados para fora, quer dizer assembleia ou reunião. No grego, aqui na questão do tempo, a eclesia era quando alguém era chamado, quando as pessoas eram chamadas para saírem de suas casas, para virem fazer uma reunião para discutir alguma coisa. Por exemplo, em algum tempo atrás, teve um pleito, né, que fala, né, aqui no Brasil, para decidir se o Brasil era a favor ou não das armas. Então as pessoas foram chamadas para fora de suas casas para votarem esta questão. Isso é chamado para fora. Isso é uma eclesia, mas isso na questão do sentido da coisa. Não que a eclesia seja de fato chamados para fora. As pessoas, aqui é mais uma questão mais de cultura. Então vejo que quando há eleição num país, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos chamados para fora, mas nós somos obrigados a sair para poder votar. E isso também pode se dizer como uma eclesia. Nós estamos reunidos para discutir um assunto, aqui no caso, para discutir quem será eleito e quem não será eleito. Mas é bom frisar, eclesia não quer dizer chamados para fora, aqui no sentido de igreja. Aqui a eclesia quer dizer assembleia ou reunião, apesar que a igreja de Cristo é chamada para fora. A igreja, o corpo de Cristo. Outro termo que a Bíblia usa para a igreja é corpo ou corpo de Cristo. Estes três termos são equivalentes, todos usados para denotar a união de pessoas salvas, que integram um todo, que formam um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Bom, se nós somos um corpo, o corpo de Cristo, como igreja, o corpo não é formado apenas de um membro, e sim de vários membros, ou de várias partes, como você quiser entender. E Salmo 133, número 1, vai dizer que ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos ser uma igreja unida em Cristo, através do Espírito Santo. Então vejamos que há pessoas, aqui no Brasil tem cerca de 5 ou 6 milhões de desigrejados, que acreditam que eles são igreja. Não, você sozinho não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós juntos somos igreja. Ou seja, não há igreja com uma pessoa. A igreja só como é uma reunião, você não consegue se reunir sozinho. A reunião é feita por pessoas. Então, quando pessoas se reúnem para falar do amor do Senhor, para evangelizar, ali tem uma igreja. Ou seja, tem um corpo de Cristo. Então, a igreja é um corpo de Cristo. Então, veja que aqui são vários membros, né? Várias pessoas. O ministério antes oculto. O apóstolo Paulo revela o grande mistério da unidade da igreja, mostrando o plano eterno de Deus por meio de Cristo para a salvação. Ele destaca que esse mistério esteve oculto e foi manifestado a ele por revelação divina. O mistério da unidade da igreja é então revelado pelo apóstolo a partir de duas verdades. Aqui vemos que aqui é uma questão de união de povos, pessoas diferentes, gentios e judeus. São pessoas diferentes, são distintas as nacionalidades, a cultura, ou seja, qual é o ministério da igreja que estava oculto? É a questão de que todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações, podem ser um só
em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o Senhor, que é a primeira profecia de Cristo, que ele viria e feriria a serpente. Muitas pessoas dizem esmagar a serpente. Não é esmagar, é ferir. Esmagar, esmagaremos junto com Deus, lá como diz em Romanos 16, 20. A igreja é formada pela união de todos os povos. Nossa união é alcançada no Filho. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro, quer judeus, quer gentios, sem distinção, tornando-nos a igreja de Jesus. Este é um grande mistério, ou seja, todas as nações. Isto aqui é uma questão de que se baseia lá em Romanos 5:11, Atos 10:34, que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, como diz João 3,16, morreu para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, abrange todo o mundo, todas as pessoas, todos os povos, independente de cor, ou seja lá o que for, cultura, independente, basta crer no Senhor que será salvo. Este é o grande mistério, ou seja, todo o povo reunido é o povo de Deus, todo o povo que, claro, que aceite a Cristo como Salvador. Fora isso, nós somos apenas criatura, ou seja, quem não crê em Cristo é apenas uma criatura. Por isso que ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, e não diz para todos os filhos de Deus, diz para toda criatura, porque nós somos apenas filhos depois que nós aceitamos a Cristo. A igreja deve anunciar todos o plano eterno de Deus. É pelo evangelho que todos os povos são unidos para formar um povo, a igreja do Senhor. Todas as pessoas, todos os povos, de todos os tempos, se reunirão naquele grande dia. Todos nós seremos unificados. Na verdade, nós já somos uma igreja, um corpo de Cristo. Nós veremos a seguir a questão da diferença da igreja visível e invisível. Então vejamos que somos, todos juntos, formamos a igreja do Senhor. Brancos, negros, ruivos, orientais, todos os povos, todas as nações, todas as pessoas que crerem em Cristo e o confessam como Salvador, este será salvo. A dimensão da igreja. A palavra igreja pode ser vista de duas perspectivas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é formada pelos membros que se podem contabilizar, espalhados pelo mundo, enquanto que a igreja invisível é aquela que apenas Deus pode ver, de natureza essencialmente espiritual, que está inserida na igreja visível. Então vamos começar falando da igreja, no caso invisível, A igreja invisível é toda aquela pessoa que está na igreja visível, ou seja, aquela pessoa que é vista e que é salva por Cristo. Ou seja, Deus sabe que aquela pessoa está salva porque ela é uma pessoa que de fato é uma pessoa que não pratica a iniquidade, mas faz a vontade de Deus, obedece a sua palavra, crê no Cristo e este Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então esta pessoa ela é salva, ela faz parte da igreja invisível. O que é a igreja invisível? É a igreja invisível ao homem, o homem não consegue ver. Em outras palavras, a igreja invisível é aquela igreja, quando você olha para um irmão, para uma irmã, você não sabe se ela é uma pessoa salva ou não. Só Deus sabe, isso é a igreja invisível. E o que é a igreja visível? A igreja visível representa a cristandade composta por membros de denominações presentes em toda parte. É formado daqueles que se identificam como cristãos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos, livres, pentecostais e neopentecostais. Aqui, a igreja visível é aquela igreja que nós vemos, o irmão, a irmã, o jovem, a jovem, a criança, o adolescente, aquela pessoa que vemos na igreja, no templo. Isto faz parte da igreja visível, ou seja, é aquela igreja que nós vemos, mas nós não sabemos se aquela igreja que nós estamos vendo ali está salva em Cristo ou não. Isso somente Deus sabe através da igreja invisível. Por quê? Porque é uma igreja que só Deus sabe. Por isso que a Bíblia diz que de um povo Deus vai tirar outro povo, ou seja, de todos os cristãos do mundo, ou que se dizem cristão, a pessoa que é crente, destas pessoas é o que o Senhor vai tirar a sua igreja.
sua noiva, que não manchou as suas vestes. A igreja invisível. A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo e sua palavra. Os crentes estão invisivelmente unidos com Cristo pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, há um enfoque aqui da igreja invisível. E é interessante nós focarmos sim na igreja invisível, porque é uma igreja que nós não vemos, é uma igreja que somente Deus conhece, somente Deus sabe se está salvo ou não. Então a igreja invisível, no caso aqui a igreja invisível, na verdade é aquela igreja que está salva. Eu disse que está salva ou não? Não. É a igreja que está salva. Então a igreja invisível é aquela igreja que está salva em Cristo, que está unida pelo Espírito Santo, uma pessoa unida à outra, ou seja, todos os salvos do mundo. Esta é a igreja invisível. E nós precisamos dar muita ênfase a este negócio da igreja invisível, porque muitas pessoas estão na igreja, né, no templo, na organização, achando que faz parte do organismo vivo, achando que está fazendo parte da igreja de Cristo e não está na verdade se enganando. Por isso, Mateus capítulo 7, versículo 21 vai falar que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós precisamos, de fato, ficar firme no propósito de Cristo de mensurar, falar para a nossa juventude que o fato do jovem estar na igreja, no templo, não quer dizer que ele seja salvo, ele precisa não praticar a iniquidade para ser salvo. E se porventura cometer pecado, pedir perdão a Deus, porque certamente o Senhor irá perdoá-lo. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, no templo, às vezes até vai para a escola bíblica dominical, às vezes vai para os cultos de doutrina, é assíduo nos cultos, mas na verdade não está salvo. E como pode isso? Porque faz essas coisas, mas pratica a iniquidade quando ninguém está olhando. E Deus está vendo, porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Então nós precisamos enfatizar isso para a mocidade, né, para a nossa juventude, que de fato o fato de nós estarmos no templo, às vezes até participando de conjunto, cantando no conjunto, até pregando a palavra, isso não traz para nós uma garantia de salvação. Para nós sermos salvos, nós precisamos crer no Senhor Jesus, confessar a nossa fé nele e praticar aquilo que ele nos mandou praticar, fazer aquilo que ele nos mandou fazer e não fazer aquilo que ele não mandou fazer. Então nós precisamos ser obedientes a Deus, obedientes a Cristo, obedientes ao Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, deixar assim como o Espírito Santo é como um vento, deixar este vento nos levar para onde ele quiser. Então veja que há diferença daquele, né, como diz Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E nós precisamos compreender também, falar para a juventude, que a árvore se conhece pelo fruto, ou seja, nós somos conhecidos por aquilo que nós produzimos. Ou seja, se eu dou mau testemunho, então eu não sou salvo. Se eu dou bom testemunho, então é possível que eu seja salvo, porque não é somente dar bom testemunho. Existe toda uma estrutura para sermos salvos. Até mesmo na questão do pecado. Não é porque uma pessoa não comete um pecado que ela seja salva. Olha que coisa que parece ser contraditório. Uma pessoa não pecou e mesmo assim ela não é salva? Sim, há pessoas que podem não praticar pecados, aqueles pecados que eu digo, aqueles pecados mais que nós sabemos que conduz à morte, né? Que é para o inferno, que é pecado que não é para a morte, né? Ou seja, pecado que, apesar de ser pecado, não vai levar necessariamente uma pessoa para o inferno. Ele sozinho não, né? Às vezes com outros pecados sim, mas há pecados que é para a morte, né? A morte eterna, e há pecados que não é para a morte eterna. Então veja que há uma diferença quando uma pessoa não comete pecado, mas também não professa a fé em Cristo, então ela não está salva. Porque não comete pecado, mas não professa a fé em Cristo. Então nós precisamos compreender que ainda que nós venhamos a pecar, como diz a Bíblia, nós temos um advogado justo que é Cristo Jesus. Então se nós porventura nós falhamos, nós pecamos em alguma coisa, o Provérbios 28:13 vai dizer que nós precisamos confessar o nosso pecado e deixar, né? Ou seja, deixar de pecar, deixar de cometer aquele pecado, porque assim alcançaremos a misericórdia. Então, mesmo aqueles que pecam, né, e todos nós pecamos, há um momento da nossa vida que nós iremos falhar, iremos pecar diante do nosso Deus, apesar da nossa sinceridade, da nossa fé, há momentos que nós iremos tropeçar. Então, nesses momentos, nós temos um advogado justo.
1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Ou seja, se nós pecamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, uma vez que nós confessemos este pecado a Cristo. Então, nesse quesito, sim, nós, caso venhamos pecar, nós temos um advogado, mas não é por isso que nós iremos viver uma vida de pecado, né? Para concluir, como cristãos participantes da Igreja de Cristo, devemos dar testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo, tornando visível o reino invisível. Isto torna-se possível através da proclamação do Evangelho e do nosso testemunho, em palavras e ações, mostrando ao mundo o reino de Deus e como fazer parte dele. Ou seja, o nosso testemunho vai fazer com que outras pessoas tenham também a vontade de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. E claro, quando nós colocamos já o sal em nossa boca, nós sentimos sede. E Jesus é a água da vida. O que Jesus estava falando é o seguinte: quando alguém vê você, eles precisam ter sede da água que eu sou. Ou seja, queiram beber de mim, desta água que jorra para a vida eterna. Então nós precisamos causar sede nas pessoas, lá fora através do nosso testemunho, para que as pessoas vejam o que nós éramos antes e como nós somos hoje, após sermos alcançados por Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja de Cristo. Hora da revisão. Resposta da número 1. Significa assembleia, ou como eu disse lá no início, reunião. A resposta que está aqui significa assembleia ou grupo chamado para fora. Mas como eu expliquei lá no início, que a eclesia não quer dizer chamado para fora. Então eu te aconselho a dar a resposta assim: significa assembleia ou reunião. Mas se você quiser saber o padrão está: significa assembleia ou grupo chamado para fora. É assim que está na revista, apesar de eu discordar, como eu já expliquei aqui. Número 2. O grande mistério revelado ao apóstolo foi que Deus, por meio de Cristo, deu graciosamente a todos os gentios o direito de se tornarem co-herdeiros e participantes das promessas da salvação feita aos judeus. Número 3. Por meio da igreja. Número 4. A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo e sua palavra. Resposta número 5. Não. Ponto. Porque nem todos os membros desta igreja visível são de fato comprometidos com Cristo. Muitos são cristãos apenas nominais, por tradição, por questão cultural e etc. Então que nós venhamos fazer parte da igreja invisível, mas sim que nós venhamos também fazer parte da igreja visível e não ser um desigrejado, porque o desigrejado, ele, entre uma coisa e outra, ele comete o pecado de não participar da ceia, de não participar do corpo de Cristo. Cristo disse que aquele que não participa com ele não tem parte com ele. Então não se engane, você porventura, se você é um desigrejado e desceu aqui de paraquedas, se conserte com o Senhor, procure uma igreja, ou se de repente você não tem uma igreja a qual você se identifique, tu certamente era de uma igreja anterior, vai nessa igreja, faça lá o que tem que fazer e diga que você está partindo para uma outra igreja. Ou talvez até, quem sabe, Deus não vai usar você para plantar uma igreja onde você mora. Mas se você for plantar uma igreja onde você mora, você precisa sair pela porta da frente, pelaquela igreja que você foi anteriormente. Você precisa chegar lá diante do seu pastor ou do seu ex-pastor, como você queira chamar, e dizer: ó, eu quero me desligar aqui da igreja, mas eu vou fundar uma igreja, eu quero saber se eu tenho a bênção do pastor. Aí sim, você debaixo da bênção de um homem de Deus, você certamente, o Senhor te fará, talvez até um grande pastor. Então, a questão é, mas desde que, claro, você tenha formação, né? Você também não pode abrir uma igreja de qualquer maneira, né? Não é somente com a bênção do pastor que você pode abrir uma igreja. Você precisa, claro, ter todos os trâmites legais possíveis, né? Mas que você deixa
deixe de ser esse desigrejado, porque desigrejado não é coisa de Deus. Nós precisamos fazer parte da igreja visível e também, principalmente, da invisível. E nós só seremos parte da igreja invisível se nós fizermos parte da igreja visível. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!